11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério. Bom dia, bem-vindo. Olá, muito bom dia. Muito Olá, bom dia. bom dia. Estou a ouvir um Bom dia. eco. Onde é que está? Podemos saber? Estou aqui na Basílica da Estrela. Pois, daí, parecia. é daí. Lindo. Por isso é que eu perguntei. O espaço amplo. Que espaço bonito. Claro. Dom Rui Então, e Valério. agora, está melhor? Está ótimo, Está o som está ótimo, está ótimo. Não, o eco era Ok, mesmo porque me parecia mesmo dentro de uma igreja, neste caso da Basílica da Estrela. Dom Rui Valério, Num sabe... lugar abençoado, então. Exatamente. Sabe como é que isto funciona? Ao todo são 5 perguntas. Por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe 2. Tudo certo? Ok, combinado. Então sim, vá, senhora. vamos lá a isto. A primeira é muito simples, é só aqui para desanuviar, vá. Quantos dias demorou o último conclave que terminou com a eleição do Papa Francisco? 2. Nem precisou, estava nada. Nem hesitou. O processo começou dia 11 de março de 2013 e no dia 12 Francisco já era anunciado como novo pontífice. Dos 133 cardeais que estão desde ontem reunidos na Capela Sistina, no Vaticano, em quem votaria para ser o sucessor de Francisco? Quem é que reúne as características essenciais? Faz parte das regras do jogo. Não- faz não- parte não das dizer. regras do jogo o segredo. Exatamente. Portanto, seria uma heresia nós declararmos publicamente em quem votamos. Mas há muitos que reúnem as características essenciais para assumir esse lugar. São vários ou Quer são dizer, poucos? Se me permite, é assim. Isso é parte da verdade, é 50% da resposta. Ou seja, que nós elaboremos uma lista daquilo que é o perfil, na nossa opinião, e tendo em conta o nosso ponto de vista e a nossa perspectiva acerca do momento presente da Igreja e do mundo, para escolher a pessoa que, enfim, iluminados também pelo Espírito Santo, seja a pessoa certa. Mas, por outro lado, também é verdade a outra parte, os outros 50%, que é isto. Cada eleição de um novo pontífice nos indica qual o caminho que a Igreja, naquela circunstância, é chamada a trilhar. Por exemplo, eu acredito que quando foi o caso do Papa Francisco, certo, houve um entendimento da parte dos senhores cardeais, iluminados e assistidos pelo Espírito Santo, de que seria necessário alguém oriundo de uma igreja que não era eurocêntrica, portanto veio da América Latina, com uma experiência muito própria de proximidade junto dos mais pobres, portanto alguém que relativizava muito algumas questões e valorizava outras, portanto isto era o entendimento dos cardeais iluminados pelo Espírito Santo, mas o próprio pontificado do Papa Francisco nos foi indicando em que sentido o mesmo Espírito queria que a Igreja fosse conduzida. E por isso, também, do que agora surgirá deste conclave, o pontífice que surgirá, será para nós indicativo em que rumo, em que horizonte, em que direção a Igreja deve caminhar. E essa é a reflexão que está a ser feita agora, na sua visão, qual seria o rumo que a Igreja está a precisar agora? Olhe, para a nossa sensibilidade neste momento, e talvez mais do que em outra circunstância, é indispensável não pensar a Igreja separadamente da condição e da situação do mundo. Da guerra, talvez diria nunca da guerra. como agora. Eu estou a pensar sobretudo em 3 pontos. Sim. Em primeiro lugar, da guerra, naturalmente. Esse está em primeiríssimo lugar, porque praticamente hoje
não há geografia que não conheça este drama da guerra, dos desalojados, da morte dos inocentes. Isto é um ponto. O segundo ponto é a questão dos migrantes, que continua acentuadamente. E a sociedade chamada ocidental, ou, enfim, está com sérias dificuldades em encontrar uma... Olha, e a figura e a imagem é muito apropriada. Está com dificuldades em encontrar uma porta de entrada, uma solução. E em terceiro lugar é a questão da pobreza no mundo, a nível mundial. Aliás, tudo isto está interrelacionado, mas são, como é que eu ia dizer, páginas distintas que necessitam de uma reflexão e depois de uma atitude e de estratégias muito específicas. Ora, tendo em conta então este panorama, é natural que a reflexão dos senhores cardeais e com a assistência do Espírito Santo, e eu volto a frisar, seja no sentido de encontrar um perfil que galvanize todas estas dimensões, entre outras. E quais são essas outras dimensões? É exatamente continuar na estrada que foi inaugurada pelo Papa Francisco, de revisitar questões que, enfim, talvez num passado recente ou num passado longínquo, nós pensássemos que estivessem fechadas no armário. Claro, e que não estavam tão presentes. Foi capaz de... E, portanto espera aqui a continuação do trabalho do Papa Francisco. Vamos à segunda pergunta, e vem ainda muito na linha do conclave. Quem é, e espero que saiba esta, porque senão vai-me obrigar a dizer um nome que eu se calhar não digo bem. Quem é o cardeal mais novo que está neste conclave? Como se chama? Vou dar uma pista e que não conta para a ajuda. É ucraniano. Mas gostei muito de ouvir assobiar. Eu sei, é ucraniano, mas que se não erra, está na Áustria. Não. Boa pergunta. Sabemos quando nasceu, a idade que tem, agora onde está. Então se calhar com ajuda. Se calhar com ajuda vai lá. Vai fazer-se luz. Quer ajuda? Não, Rivalero. Eu que preciso de toda a ajuda. Sim, mas só temos da terrestre mesmo. Da terrena. Será Pier Battista Pizzaballa, Paulo César Costa ou Nicola esse é o Bischoff? patriarca de Jerusalém. Pois é. Nicola será isso? Bischoff. É o Nicola. O Nicola, que tem 45 anos, é o mais jovem, nasceu, e isto nós sabemos aqui com toda a segurança, nasceu a 13 de fevereiro de 1980. Acha que a questão da idade pode impedir que possamos ter um Papa português desta vez? A questão da idade é importante e tem muito peso, na avaliação dos senhores cardeais. Vou-lhe dizer porquê. Porque, à partida, a questão da idade não é só relativamente àquela percepção, é muito novo, portanto não tem aquela experiência, não é só a esse nível. A questão da idade, no que se refere ao pontífice, é importante também para o tempo em que a pessoa irá estar na situação ou na condição ou no lugar de pontífice. Quer dizer, se for um eleito muito jovem à partida, quer dizer, ele vai lá estar décadas, não é? E isso, tanto para o próprio como para nós todos, enfim, poderá não ser. Portanto, a questão da idade tem muito a ver, eles fazem também esta avaliação, quanto tempo esta pessoa que vamos eleger irá permanecer no cargo. Mas porque é que a questão do tempo, se é assim tão importante, porque é que não se pensa em fazer uma alteração? Porque assim, na verdade, estão a eliminar-se praticamente todos os cardeais abaixo dos 60 anos. Atenção, porque quando um cardeal é escolhido, e é uma escolha exclusivamente do pontífice,
O princípio não é para ser o sucessor, não. O critério que leva à escolha de alguém para cardeal é de ser um conselheiro privilegiado para assuntos pastorais do Papa. É por isso que o Papa se quis rodear de conselheiros, portanto, elegeu cardeais, rodear-se de conselheiros que vinham de geografias e de circunstâncias e de situações que normalmente não eram, enfim, não eram chamadas, não estavam presentes, faziam parte mesmo desse distanciamento. E por isso ninguém quando nomeia ou elege alguém para cardeal está lá com a preocupação primeira de ser um futuro pontífice. Portanto, o critério é aquele de ser um conselheiro privilegiado do Santo Padre. Sim, mas na escolha agora na eleição do Papa, já se percebeu que a idade é um critério que é muito tido em conta pelos cardeais eleitores. Poderá ser. Atenção, poderá ser, não é taxativo, porque os critérios são muito poucos para ser eleito Papa, como sabe. Mas esse da idade parece que tem um peso muito concreto. Tradicionalmente nós atribuímos-lhe alguma relevância, nós que estamos fora. Sim. Eu nunca dialoguei com ninguém a este propósito, ou sempre respondo com quem lá está dentro. Nós é que vamos, lançando para o ar, como é que eu ia dizer, hipóteses de trabalho para encontrar aqui alguma referência e alguma estabilidade num pensamento acerca de uma eleição que preferencialmente e principalmente nós acreditamos que seja iluminada e guiada pelo Espírito Santo. Mas nós lá está, nesta vertigem racional e de nos situarmos, vamos colocando aqui alguns padrões, é a idade, é a sua proveniência, bem, não vou agora chegar ao ponto de dizer que é a cor do cabelo ou não vou dizer isso, mas a idade surge aqui assim como um critério que nós damos para encontrar aqui algumas linhas numa matéria. Para tentarmos aqui prever mais ou menos como é que será feita a eleição. Vamos passar para a terceira pergunta, que tem que ver com o pontificado do Papa Francisco. Qual o título da encíclica do Papa Francisco dedicado ao meio ambiente e ao cuidado com a nossa casa comum? Laudato Si. Está certíssimo. Há pouco, é uma encíclica maravilhosa. Há pouco Dom Rui Valério falava dos vários temas a que um Papa se poderá dedicar nos próximos tempos. A reforma interna da Igreja não deverá ser uma prioridade para um próximo Papa, deverá estar virado mais para fora, para os temas que preocupam não só os crentes, os católicos, mas o mundo inteiro? A questão da reforma é muito curioso porque o Papa Francisco, e eu aqui ousaria dizer, na senda daquilo que é o mais puro e próprio da espiritualidade e do carisma inaciano, portanto dos jesuítas, o Papa Francisco concedeu tanta importância à reforma, mas deu-lhe um toque que eu acho que esse vai permanecer. É o toque da personalização. Ou seja, quando, repare, o Papa Francisco se dirigia à Cúria Romana, se dirigia aos bispos, se dirigia aos sacerdotes, se dirigia aos leigos, no sentido de uma renovação de vida, de uma reforma, atenção, ele chegava sempre ao mesmo porto da interioridade de cada um, do coração de cada um, da mentalidade ou da mente de cada um. Portanto, a reforma, antes de ser em caráter estrutural, era de caráter pessoal, individual, ela começava dentro de cada um. E eu creio que o Papa Francisco, aliás, como noutros capítulos também neste, teve a sabedoria, não é só a coragem, teve a sabedoria de remeter para o íntimo interior de cada um o início e o começo dessa reforma. Por isso... Mas isso não é uma forma também de adiar essas mudanças que alguns mesmo dentro da Igreja Católica reclamam? Eu creio que não, caríssimo. Eu creio que é uma forma
de dar rosto, se me permite esta expressão, dar rosto humano e evangélico às próprias estruturas que nós temos. E esse rosto não deriva, enfim, de coisas abstratas, ou então anónimas ou distantes. Esse rosto deriva de atitudes e de ações concretas e de perspectivas e posturas que são realizadas por pessoas. Por isso, eu creio que a reforma começa dentro de cada um, e eu quando digo de cada um, dentro de cada bispo, dentro de cada cardeal, dentro de cada cristão, para que a partir desse princípio se chegue depois, digamos assim, ao planeamento e à estruturação das chamadas estruturas. Muito bem, vai com 12 pontos neste momento. Rui Valério, vamos a mais uma questão e aqui falar das relações da Igreja em Portugal. E a questão é esta: em que ano foi assinada a concordata que está em vigor? Se não erro, foi em 93. Perdão, em 2005. Muito mais próximo agora. Mas mesmo, ainda assim não quer aceitar aqui a nossa ajuda? Foi 2004. Certíssimo, 2004, sem ajuda. A terceira foi... eu aqui tenho que pedir perdão. Não, e há vários documentos. Está perdoado, Dom Rui Valério. Nos 20 anos da assinatura, eu estive na celebração, até tive uma intervenção. Claro, então conhece bem. É pelo esplendor da Basílica da Estrela que nos vai deixar assim deslumbrado. Exatamente. A concordata, sabemos, confere uma série de Não, eu benefícios. estava a fazer confusão com o direito canónico, imaginem. Certo. Isto é, de facto, o acordo entre o Estado português e, neste caso, e a Santa Sé, que confere uma série de benefícios à Igreja, nomeadamente fiscais. Não teme que o aprofundamento da laicidade do Estado possa ameaçar a prazo este estatuto de privilégio da Igreja em Portugal? Quer dizer, a laicidade não ameaça coisa nenhuma. A laicidade então, nós temos que ter média do laicismo, que é outra coisa. Agora, a laicidade é atribuir à realidade criada, à realidade, enfim, secular, o seu estatuto, a sua importância, a sua preponderância. Do ponto de vista teológico, digo eu, foi um caminho que começou no próprio instante da criação, não é? Quando Deus deu lugar e vez a algo que era distinto de si mesmo. Portanto, quando fez e quando criou a alteridade, seja na forma de criaturas, seja na forma do ser humano, porque o próprio Deus em si próprio, bem, isto logo de manhã, esta teoria se calhar é um bocado forte, mas é para fazer entender, porque o próprio Deus em si próprio é uma alteridade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, agora, isso tem repercussões depois ao nível da nossa estruturação social. E institucional, nossa estruturação legal, claro. Histórica. E, portanto, eu creio que se houver uma laicidade sadia, significa que há uma sacralidade igualmente sadia. E agora, posso interrompê-lo, Dom Rui Valério, posso interrompê-lo num assunto muito, muito prático, mas gostava de ouvir a sua opinião. O que é que sentiu ao ver aquela imagem de Donald Trump vestido com o traje do Papa? Creio que, imagino que tenha visto a imagem. Olha, está na conta oficial das redes sociais da conta oficial da Casa Branca. Pois foi. Dizem que começou por ser uma criação da inteligência artificial e que depois o próprio assumiu. Olha, duas coisas só, muito simples. Primeiro, mas que falta de imaginação. Não é? E em segundo lugar, se o Sr. Donald Trump queria assimilar qualquer coisa do Papa Francisco, acho que é pobreza demais assimilar a batina branca que ele tem. Ele deveria... E aqui é assim, ele deveria era assimilar e fazer própria os pensamentos, as perspectivas, as ideias do Papa Francisco, por exemplo, acerca dos migrantes, acerca dos pobres, acerca dos excluídos. Isso é que mereceria todo o meu aplauso e apreço. Ou seja, alguém que faz sua a ideia ou as ideias, os princípios, os valores de alguém. Agora, ir buscar a roupagem do Papa Francisco, lá está, é uma falta de imaginação. Não é? E não se sente ofendido enquanto católico?
Não, absolutamente. Pronto, olha, nós estávamos há pouco a falar da Laudato Si, não é? Sinceramente, primeiro como pároco, depois como bispo e agora como patriarca, eu tento que as minhas comunidades e eu próprio assimile, faça minha aqueles grandes princípios da ecologia integral que ali são professados, não é? É isso que eu tento imitar do Papa Francisco. Bem, não me passa pela cabeça de imitar a maneira como ele andava, ou como ele andava vestido, ou, quer dizer, isso é exteriorismo demais. É um exemplo. Vamos à última pergunta. Esta tem que ver com a Jornada Mundial da Juventude, e a pergunta é: onde, em que cidade e em que ano se realizou a primeira Jornada Mundial da Juventude? 1986, em Roma. Certíssimo. Foi um grande sucesso. Tive a graça de lá estar. Tive a graça de lá estar. Foi uma criação do Papa João Paulo II, com muito sucesso nas edições. João Paulo II, já agora deixe-me dizer estas duas coisas, não é? Porque eu estive nessas, sem querer, porque eu na altura estava a estudar em Roma, e estive sem querer, ninguém sabia, na altura não se adivinhava o que viria depois a ser a Jornada Mundial da Juventude. Foi uma criação do São João Paulo II, sim. Dizem que ele ficou inspirado quando veio aqui a Lisboa, na primeira visita oficial que fez a Portugal, pela massa de juventude que encontrou aqui no Parque Eduardo VII. Dizem que teria sido uma inspiração, mas não haja dúvida de que há um nome que nós temos que fazer acerca da sua gênese, que foi o cardeal Pirónio. Era um cardeal argentino que estava, na altura, com o dicastério, na altura chamava-se Congregação do Dicastério dos Leigos e da Família. E ele teria, enfim, sido... um dos mentores, um dos criadores desta ideia. Sim, e já é possível ter uma noção do efeito da Jornada Mundial da Juventude na Igreja Portuguesa, desta de 2023 em Lisboa? Houve mesmo uma revitalização da Igreja? Houve uma revitalização da Igreja e houve uma revitalização, sobretudo, das vocações, seja sacerdotais, sejam religiosas. Eu ainda ontem à noite estive num encontro onde se abordou exatamente essa temática, onde talvez os efeitos da jornada mais se fazem sentir é o quanto ela, junto da comunidade jovem, veio despertar a urgência, a interrogação acerca de motivações vocacionais. Depois houve também um outro efeito muito positivo, esse dificilmente contabilizável, mas que foi o de uma mais estreita proximidade da Igreja das pessoas e das pessoas da Igreja. E por fim, enfim, estamos ainda a elaborar a maneira como perpetuar essa jornada, nomeadamente através do apoio, e aqui é incontornável referir a Fundação JMJ, que está ali exatamente para não só para conservar uma memória, mas para atualizar em ações, em iniciativas, em projetos muito próprios. Dom Rui Valério, 22 pontos, foi muito boa esta comissão de inquérito. Foi ótimo. Muito bem. Com algumas ajudas terrenas. Ajudas terrenas só. Não, mas ouça, esse 22 faz-me lembrar o número que eu tive quando entrei para o seminário. A sério? Era o 22. Não há coincidência. Não era o 22. Bem, havia lá mais um. Era o 122, portanto, pronto. É todo um programa de vida que, de certa forma, aqui se inclui. Sim, senhor, era o 122. Dom Rui Valério, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Foi um gosto. Muito obrigada e um bom dia para si. Os maiores sucessos, e ao nosso simpático auditório, que eu muitas vezes também sou, quando tenho possibilidade de ouvir o Observador. Olha, um grande bem-aja e um maravilhoso dia. Muito obrigada. Para si também.